10h05, acho que a gente pode começar, até para não atrasar muito a agenda de vocês e tal. Bom, gente, primeiro, muito obrigada aí pelo todo mundo ter aceitado bater esse papo sobre KPIs e OKRs da área de marketing. O negócio ficou muito maior do que eu imaginava. A princípio, eu tinha mandado lá no grupo apenas, às vezes, 1 ou 2 pessoas para trocar uma ideia sobre isso, com alguns desafios que a gente está aqui, e acabou que a coisa ficou muito grande. Só. E, bom, aí de qualquer forma, eu queria reforçar mais uma vez, muito obrigada pela participação de todo mundo. Acho que vai ser um encontro super rico. Eu estou puxando, o Gustavo não conseguiu participar hoje, mas eu estou puxando esse encontro que basicamente é um de CMOX, né, que a gente chama, que basicamente são encontros que a própria comunidade faz, né, para a gente trocar ideia, discutir e tal. Tem alguns encontros até que eu já participei, a gente tem cases, nesse a ideia seria mais um bate-papo mesmo, então não preparei cases, nada. Tem várias perguntas aqui que mandaram no formulário, acho que a gente vai ter uma troca bem rica. E além disso, também só reforçar, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar lá no grupo, que dia 6 de outubro a gente tem um meeting em Floripa. Não sei quem que vai conseguir, eu infelizmente estou em BH, então não consigo ir, mas acho que vai ser um encontro super rico também, que o Gustavo está planejando com a equipe lá há um tempo já. Então, quem conseguir ir vai ser muito massa. Bom, para a gente começar, primeiro eu quero me apresentar, falar um pouquinho dos meus desafios aqui, e aí a gente deixar o microfone aberto para vocês se sentirem à vontade aí para contribuir, tá? Além do nosso, além das pessoas da comunidade, tem a Tita, que também é do meu time aqui da LET, que ela está me ajudando a construir, reconstruir algumas coisas. Tita, se você quiser dar um oi aí, ela está até gravando essa call para a gente também. Ei, pessoal, bom dia. Patrícia, mas todo mundo me conhece como Tito, viu? Muito prazer. Tô aqui hoje mais de ouvinte mesmo para tanto ouvir o que vocês têm para trazer, né? E também tentar contribuir com alguma coisa que eu consiga. Boa. Então vamos lá. Bom, falar para vocês primeiro o meu cenário aqui para a gente ser um ponto de partida, tá? Eu sou gerente de marketing aqui da LET, não sei se todo mundo conhece a LET, é uma startup aqui de BH. A gente foi comprado pela Neogrid o ano passado, então a gente está dentro do grupo das adquiridas. A nossa solução é totalmente B2B Enterprise e a gente tem um SaaS, que é de trade marketing digital, que vende para multinacionais, então, principalmente de alimentos e bebidas e saúde, higiene e beleza. Eu gosto de explicar um pouquinho o que a gente faz, sempre trazendo uma analogia, senão acho que fica difícil de entender. Por exemplo, a Nestlé é uma das nossas clientes, ela contrata a LET e fala assim, eu quero monitorar 200 produtos que eu vendo no e-commerce, então tudo voltado para e-commerce, as empresas já têm que ter um nível mais avançado no e-commerce, e eu quero acompanhar nesses 20 e-commerces aqui. Então, 200 produtos nesses 20 e-commerces. Aí a gente tem um SaaS, aí a plataforma mostra para eles com qual imagem que está aqueles produtos, com qual preço, com qual descrição, se tem avaliações e comentários, qual que é o título e tal. Então, é um reflexo da página de produto dentro do SaaS, porque as indústrias vendem muito no e-commerce, ainda mais com a pandemia isso cresceu muito, e não tem como acompanhar isso manualmente. Então, de forma bem básica, assim, essa que é a nossa solução, tá? E aí, o que a gente tem vivido, assim? Agora, já tem mais de um ano que a gente está adotando estratégias de ABM. Como é que funciona a ABM aqui da LET hoje? A gente trabalha, é um time multidisciplinar entre marketing e SDRs, e esse time tem suas próprias OKRs, suas próprias rotinas e tal, tudo muito focado em geração de negócio, né? Então, a gente tem uma lista de contas que a gente quer focar, a gente tem bem claro o nosso ICP aqui, então isso é bem definido, e esse time agora a gente está até reformulando, está incluindo, inclusive, os gerentes de conta dentro desse time, um time de inteligência de dados também, para ficar um time mais robusto. E esse time agora está sendo dividido em 2, por quantidade de contas mesmo. Então, a gente selecionou um pool de contas lá de 30 contas, e cada time vai trabalhar com 15 contas, basicamente. E aí, como a gente está se aprofundando cada vez mais nessas questões de ABM e tal, está tendo alguns questionamentos de como conseguir mostrar que o marketing dá resultado mesmo. Porque quando é ABM, eu acho que é uma coisa mais simples de você conseguir mostrar, porque você está muito voltado para resultado mesmo. E no nosso tipo de negócio são vendas complexas, e a gente tem um ciclo de vendas aqui na média de 6 meses.
É difícil, tem hora, conseguir conectar o que a gente faz de branding, o que a gente faz de inbound com o resultado lá na ponta de vendas, sabe? Conseguir conectar. Então, essa que era minha principal dor aqui. Queria ouvir de vocês, assim, o que geralmente vocês monitoram nesses casos, tanto como KPI, como KR, para a gente conseguir mostrar, né, que o marketing realmente dá resultado nesse estilo de vendas complexas. Agora, portas abertas aí, quem quiser contribuir, perguntar, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Deu para entender o cenário? É complexo. Ô, Karine, tu pode repetir como é que tá o teu time hoje? Como é que estão os times? Eu estava anotando aqui, hoje são 2 times, cada um com 15 contas, é isso? Quando é só ABM, sim. Isso, mas ABM, sim. ABM mesmo. Tu falou de SDR, tu falou de gerente de conta, mas mas o marketing já está, né, dentro dessas squads, assim, já, né, digamos? Já está? Já. Tem 2 analistas de inbound, uma em cada um dos times. A gente tem 4 pessoas em cada time. Um inbound, um SDR, um GM, né, que a gente fala aqui, gerente de contas. São três pessoas, né? Porque a gente acabou de reformular isso, assim, a gente reformulou semana passada, então tá bem fresco, assim. E aí, basicamente, a gente está reformulando as OKRs desse time, está reformulando tudo, sabe? E aí, até dessa parte, a gente acha que agora as coisas vão andar, a gente vai ter resultado. Só que aí o meu desafio é conseguir conectar todas as outras frentes de marketing com a IBM e a gente conseguir mostrar resultado, sabe? Porque não dá para ser um funil tradicional, como a gente coloca, tem vários ensinamentos aí de inbound e tal, não é um funil tradicional. Visitantes, leads, MQL, SQL, tem muitas variáveis nesse processo. Então, como é que a gente consegue comprovar resultado, sabe? Tem mais alguém que trabalha com IBM aqui hoje? Eu trabalho. Eu também. Então, fique à vontade para contribuir, pessoal. O Karine, deixa eu falar. Eu estou tentando achar um arquivo, porque quando eu estava no Alicerce, eu tenho bem certinho as OKRs que a gente rodava lá. Porque a gente tinha 3 grandes... Eu vou falar meio de forma não linear aqui, tá? Porque eu não achei o slide. Então, a gente tinha 3 objetivos, que era aumentar o conhecimento da marca, era o primeiro. O segundo era criar uma categoria, aí esse é o mais complicado de todos. E por último, era gerar receita. Tudo isso era o OKR do marketing, tá? E aí, então a gente tinha esses grandes objetivos assim. Então, aumentar a visibilidade da marca é bem genérico, beleza? Sim, Criar categoria também bem genérico. Esse aqui é o mais complicado, mas a gente queria que ele fosse confuso no começo para a gente entender como a gente ia se tornar sinônimo de categoria em educação de base para empresas, para grandes empresas, e gerar receita mais fácil, né? Então, como que a gente faz esse desdobramento? Então, alinhando esses pontos do que você falou de marca e resultado. Então, por exemplo, aumentar o reconhecimento da marca, aqui era os nossos KPIs, o final do nosso funil, ele era bem de visibilidade. Então, e a gente tinha noção disso. Então, assim, quando eu faço PR, eu quero X impressões, mesmo que eu não sei quem vai ver. Então, e PR para a gente, cada vez a gente foi parando de fazer PR e migrando conteúdo para dentro de casa justamente por isso. Então, tipo, saía na exame, mas só Deus sabe se era a pessoa certa que via ou não. Sim. Então, a gente tinha isso de X impressões e interações por, sei lá, por PR, tantas impressões por rede social, tantas impressões por mídia paga e por aí, porque eu conseguia falar, a gente está aumentando a visibilidade da nossa marca? Sim, como? Aí a gente ia para os KPIs. Então, a gente tem, sei lá, 200 mil impressões nos posts do LinkedIn, a gente tem tantas coisas em taxas de abertura de e-mail, a gente tem tantas pessoas presentes, então tudo que fazia a interação do Alicerce com os clientes, essas eram nossas KPIs, e a gente desdobrava dentro dos canais. Então, em PR eu espero aparecer em 12 pautas, sei lá, 4 de grandes veículos e o restante de menores. Então, a gente estimava isso. LinkedIn mais fácil, mais traqueável, orgânico, pago,
Google AdWords e Display, mesma coisa. Então, a gente tinha muito essa intenção de aumentar a visibilidade. Tanto que a gente não esperava desse plano de aumentar a visibilidade da marca resultado financeiro. Então, ele era bem claro que não era o objetivo de gerar receita. O cara viu uma matéria da gente na Exame e virou cliente. Ótimo. Mas eu não fiz para isso. Eu fiz bem separado para que a gente tivesse alcance. E a gente sabia que isso ia parando cada vez mais. A gente tinha um plano tipo de phase out. A não ser que a gente tinha um lançamento de algum produto ou algum case, a gente ia parando. A gente começava e terminava. Então, era assim que a gente fazia. Então, aumentar a visibilidade da marca, a gente ia muito por número de impressão e de interação. Criação de categoria, que era um desejo nosso, então a gente queria se tornar sinônimo de categoria de educação de base para grandes empresas. Aqui, aí a gente entrou numa missão muito difícil de medir, porque a gente queria que o alicerce virasse Gillette, entendeu? Ou o alicerce virasse Bombril. Então, assim, e é um processo que vão anos ainda, o alicerce ainda está nessa missão. Então, a gente queria que o alicerce se tornasse o sinônimo de, tipo, educação de base dentro das empresas. Então, quando a gente falar do alicerce, as pessoas vão falar, a gente já tem um trabalho de alicerce, não precisava ser o alicerce, mas a gente já tem um trabalho de fortalecer as bases, que é a base educacional dos profissionais. Então, aqui é um plano muito de longo prazo, a gente sabia que ia ser anos, o alicerce tem 2 anos, então está no começo, então, mas era algo que a gente queria para o futuro. E aí gerar receita mais claro também, então, quanto por cento a gente ia colaborar de receita da receita total. A gente tinha uma meta, se não me engano, de 20% ou 25% da receita de MRR vir do marketing, e aí a gente olhava o funil de baixo para cima. Então, eu tenho que gerar 25%, quantas oportunidades eu preciso, quantos leads eu preciso, ou isso no funil mais inbound, e no ABM também a mesma coisa. Então, quantas contas eu preciso que me dão 1 milhão? 10? Então tá bom. Quantas contas? Uma Tier 1 e várias Tier 4? Então, a gente ia compondo essas coisas e montava essas OKRs. Então, a gente tinha esses grandes objetivos de marketing. Então, aumentar a visibilidade, criar categoria e gerar receita. E a gente desdobrava os KPIs, nos grandes KPIs, assim, do que a gente queria ver. A gente não ia muito no detalhe. Só que dentro das campanhas e dentro das iniciativas, aí, se a gente fosse fazer um drill down em campanha, canal, investimento, a gente teria tudo. Então, era mais ou menos esse racional. Alguém mandou alguma pergunta aqui? Não vi, gente. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ler. Esses OKRs eram de time de marketing todo ou isso era dentro do ABM? Isso era time de marketing todo. Time de marketing todo. Só que a gente puxava, a gente tinha combinados com as outras áreas. Então, por exemplo, se alguma outra área impactava nesse resultado, a gente tinha fóruns de OKR com eles, assim, para mostrar a nossa OKR, que eles estavam envolvidos e quanto eles estavam ajudando ou comprometendo e quais eram os planos de ação. Então, na geração de receita, a gente tinha os nossos fóruns, que a gente tinha uma recorrente marketing vendas toda semana, e aí a gente olhava ali a parte de geração de receita, olhava o todo do funil e olhava quanto que era com origem em marketing. Então, a gente tinha uma meta específica de ser 100% marketing, que era 20%, e a gente podia estar envolvido nos outros 80%. Assim. O ponto é que a gente não tinha braço para estar em tudo. Mas a gente tinha que garantir que 20% viria, e aí falando um pouco do que a Karine falou de ABM, quando começa a misturar, a gente não via problema no misturado não ficar muito claro a interação ou o que foi decisivo. A gente acabava aprendendo bastante, mas não era impositivo. Só que a gente tinha uma meta de, tipo assim, a Karine nunca falou com a Alicerce, não conhecia ninguém e fechou um contrato. Então a gente tinha porque isso mostrava que a gente estava capturando demanda no lugar de gerando demanda, né, criando demanda do zero, do que capturando alguma coisa que eles já estavam dentro do funil, já conheciam. Então a gente conseguia medir as coisas bem separadas, assim. Então um pouco da forma que a gente fazia lá. Vitor, uma dúvida em relação a esse ponto de geração de receita. Pelo menos no nosso modelo de vendas aqui, tem hora que a gente tem dificuldade de provar o que é marketing, o que é comercial, sabe? Por ser um processo de vendas muito longo,
Então, Sim. às vezes, a pessoa pode ter baixado um conteúdo, aí ela não tomou decisão nenhuma, tá ali, a gente está sendo nutrida, né? Uhum. Aí, quando vê um SDR, entra em contato com ele e aí vai e fecha o negócio, por exemplo. Só que ela já está sendo nutrida pela gente por um tempo e tudo mais, mas vamos dizer que a conexão direta para uma possível negociação foi outbound, sabe? Sim. Então, tem hora que a gente tem dificuldade de conectar justamente por causa disso. Como é que você comprovava nesse caso? Era muito o começo da jornada. Porque, assim, a nutrição é infinita, o cara vai voltar, vai morrer, vai trocar de empresa, vai indicar para o outro, vai acontecer um monte de coisa. Então, era muito meio que em Salesforce tinha umas coisas assim que era meio first touch, last touch, umas coisas assim, né? Então a gente era bem, esse especificamente era first touch. Então, tipo assim, a primeira vez, não que o cara veio e comprou, a primeira vez que a Patrícia interagiu com a Alicerce foi no webinar de SG para empresas de construção. Porque o nosso funil é infinito. Então, tipo assim, ele vai chegar, se ela tiver muito em momento de compra, ela vai levantar a mão e segue, senão a gente vai nutrir, trazer para outros eventos, e a gente monitorava também isso. Então, sei lá, como que a Patrícia começou, como que a Tita começou e como que ela terminou. Sei lá, o último ponto de decisão para ela foi o case do Nubank, que a gente tinha lá, 400 jovens formados em front e back-end. Aí, às vezes, aquele ponto era o decisivo, então a gente conseguia monitorar isso. E aí, mas assim, sempre ia mudando, assim. Começou assim. Hoje eu não sei se ainda continua igual, porque aí o funil vai ficando diferente, né? Então, às vezes, você precisa do começo, aí você vai monitorando o começo. Aí depois você quer entender o que ajuda mais na conversão, qual evento ajuda mais na conversão. É evento presencial, é case, é um trial, é uma POC, é alguma coisa, um meetup. Aí você começa a avaliar mais o interesse maior nessas coisas que trazem para a decisão de fato. Então, cada hora é um problema diferente. Não é muito linear, não. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. O Salesforce, ele integra com uma ferramenta de marketing? Eu nunca usei o Salesforce, tá? Porque o nosso problema aqui é que o nosso CRM não é integrado com a ferramenta de marketing, que é o RD Station, sabe? Vocês estão com o CRM da Neogrid, que é Dynamics ainda. Tá integrando, tá passando para lá. A gente estava com o Bittrex, na verdade, e agora tá migrando para o Dynamics. Então, essa visão de primeira interação, etc., igual a Karine falou, eu acho que ela fica um pouco mais difícil da gente conseguir identificar muito por causa de não ter essa integração do RD com o CRM, sabe? Eu trabalhei com o HubSpot, que aí era tudo bonitinho, né? A gente via tudo. Mas você tem alguma... Você já passou por isso nessa empresa que você estava? Era mais ou menos assim? Na Xera, antes da Xera ser comprada pela Neogrid, antes de todo mundo comprar as empresas que a gente trabalha, ou trabalhou, a gente integrava o RD via Zapier com Dynamics na Xera, porque o SRM era Dynamics. Então, a gente conseguia pegar alguns eventos de conversão e jogar para lá um log que a gente conseguia monitorar e preencher um campo dentro do CRM. Eu não lembro exatamente o que a gente... Acho que a gente pegava mais LP, qual foi o LP, por aí vai. Então... Só que como a chave era o e-mail, dava para saber se ele nasceu no CRM pelas iniciativas de marketing. Então, era um jeito de fazer. Então, dava para fazer via Zapier do RD para o Dynamics. E funcionava. Não dava tanto trabalho porque eu fui sozinho. Então, assim, se eu que não sou nada, tipo assim, eu não sou o cara mais da ferramenta Growth Hacker, assim, todos são melhores do que eu em relação a isso. E eu consegui fazer. É bem pronta a integração do RD com o Dynamics via Zapier. Ajuda. Legal. Só uma observação aqui na MeTime, a gente dá crédito da venda, da compra, para a última fonte, para a fonte mais recente antes da conversão de levantada de mão. Porque a gente tem uma venda complexa também, com um ciclo de vendas extenso, e assim, a gente entendeu aqui internamente que a pessoa entrar no nosso site, virar visitante, ou mesmo gerar um lead, isso não era garantia de que ela compraria mesmo, que compraria o que a gente
gostaria que ela comprasse, né? Então, a partir da fonte mais recente é que a gente sabe que a gente consegue influenciar na decisão de compra, né, o momento de compra e também no plano que a pessoa vai comprar, ou no produto que a pessoa vai comprar. Existem modelos de atribuição muito diferentes, né? Você pode usar a fonte mais recente, a maioria das empresas faz isso, pode usar a fonte, aliás, desculpa, você pode usar a primeira fonte, né, a primeira origem, que é o que a maioria das empresas fazem. Vocês podem usar a fonte mais recente, podem usar o modelo de U também, que tem vários artigos, né, na internet aí que falam desse modelo em que você dá pesos diferentes, mas entende que os dois colaboraram com a compra. Agora, eu não trabalho com ABM, né, aí eu não sei qual que é a melhor prática dentro de uma célula que tem plays muito específicas, né? A nutrição é um pouco diferente. Então, a minha dúvida é quanto à melhor prática dentro da play, dentro do ABM. Mas aqui a gente acredita a compra a última fonte, a fonte mais recente. Eu quero falar, Karine, deixa eu tirar uma dúvida com você aqui, Bruno Decait. Nós aqui somos iniciantes no ABM, tá? Inclusive eu estou tocando isso junto com o time comercial. Basicamente o que a gente fez foi fazer a fase inicial, né? Listamos ali as empresas que faziam sentido, né? Que tinham um ICP legal. Jogamos isso do RD num funil diferente do RD. Acompanhamos junto também com um Excel ali para mostrar o volume, né? De pessoas que tem dentro daquela empresa, os contatos que a gente vai conseguindo. O que eu queria entender da tua dúvida, tá? A tua dificuldade hoje, ela está em provar o valor, tipo, por exemplo, vocês chegaram agora e falaram, nós queremos iniciar um processo nós começamos um processo de ABM e eu não estou conseguindo provar o valor, não estou conseguindo chegar lá e dizer assim, vamos continuar com isso, né? Ou não, né? Porque cada indicador que você tem no meio do caminho, você está olhando para ele, às vezes só para o teu time mesmo, né? Eu estou olhando aquele indicador só para dizer, não está funcionando o que a gente está fazendo, né? Porque que nem a gente que é um time pequeno ainda, né? O nosso OKR, quem pega qualquer coisa, está sempre focado na venda, né? Sempre a venda. Isso aí deve ser a maioria aqui que é assim, né? Mas então eu queria entender assim, o que você não está conseguindo, porque às vezes é técnica, né? Tecnologia, que a gente pode discutir aqui juntos e se ajudar, né? E às vezes é só, né, uma visão. O que eu faço para mostrar para o time, para mostrar para a diretoria, né, é sempre nós listamos lá um volume de empresas e o quanto que a gente entrou dentro dessa empresa, o quanto que nós conseguimos, né, contato com essas empresas. Como, né, mostrando os pontos de contato, mostrando que já estão baixando mais e tal. Só que isso mesmo que eu mostro é só para mostrar que o meu ABM está avançando, já que nós estamos numa fase muito inicial. Porque a pergunta final é sempre venderam para alguma dessas, né? Tipo, a gente está descobrindo ainda ciclo de venda, né? O Ekite tem ciclo de venda de 45 dias, quando a gente está fazendo com uma empresa. Porque ainda tem isso, tá? Até para vocês entenderem o Ekite, a gente vende para vocês, né? A gente vende para CMOs, tá? Se a gente não chegou em vocês, aí está mais baseado, até que a gente ainda não está já focado nesse tipo de mercado, a gente está muito até em alguns outros mercados de tecnologia ali, tipo o William da Senior, que porque falar que são os vários Ekite, né? Mas sempre o OKR que a gente está olhando é se vendeu. E hoje, por exemplo, do ABM, lá tem 2 vendas que a gente conseguiu fazer, a gente está entendendo esse ciclo de venda. Então eu queria entender, completamente prolixo aqui, estou parecendo o Ciro Gomes falando, né? Mas o que você, qual que é a tua maior dificuldade? É provar esse valor? Tá. Não é provar valor de ABM, pelo contrário. ABM é uma coisa que está muito difundida aqui dentro da empresa, todo mundo acredita pra caramba, a gente já conseguiu ótimos resultados e a gente está aumentando o time, mudando um pouco as estratégias para ficar cada vez mais one-to-one. Então, esse não é o problema. Então, não mesmo. O problema hoje é conseguir conectar as demais ações de marketing com o resultado. Então, como é que eu conecto inbound com o resultado lá na frente, com vendas lá na frente? Considerando esse processo todo de ciclo de vendas que a gente tem, que é complicado. Como é que eu conecto autoridade, que é um pouco do que o PR, tal, que o Vitor falou. Hoje a gente está num momento, assim, em termos de PR, de branding, que a gente já fez muita coisa, principalmente Brasil, a gente está com muito foco em internacionalização, mas a gente já fez muita coisa no Brasil, a gente já é referência, a gente já é super conhecido. Tá, e agora?
Tá, continuar fazendo questões na imprensa, o que que garante que isso está gerando resultado, sabe? Então tá tendo muitos questionamentos assim, vamos continuar fazendo sempre a mesma coisa? A gente está lá nos canais, estamos nos canais especializados, estamos nos canais maiores, né, de grande público e tal, mas como que se conecta com a venda? Porque tem 4 anos já que eu estou na LET e a gente fez esse processo de imprensa, de PR desde o começo, sempre rodou muito bem, e a gente conseguiu uma autoridade bem legal, tá, mas e agora? Como é que eu conecto isso? Vou continuar fazendo sempre a mesma coisa? Sabe? Então, agora eu estou com mais dificuldade nesses 2 pontos, principalmente em branding e inbound, para conseguir conectar com venda. Tá? Ô, Karine, coloque a meta lá, sabe? ô, Karine, uma pergunta. Hoje vocês têm os ciclos de jornada da pessoa usuária todos desenhados? Isso considerando o marketing comercial, você fala? Desde o primeiro momento. A jornada inteira? Isso, a jornada completa. Considerando... Desenhado, não. Esse é um ponto que eu queria te falar, tipo, isso aconteceu na Delivery Munch, quando eu trabalhava lá, e não era ABM, enfim, a ABM nem existia como ABM na época, mas a gente conseguiu ter essa visão mais clara a partir do momento que foi desenhada as jornadas, porque aí que, por exemplo, isso que tu tá falando, né, quando a gente tá falando de relações públicas, e aí entra muito o que o Vitor falou. Quando a gente está falando de relações públicas, a gente precisa dividir objetivos. Então, qual que é o teu objetivo com relações públicas? Relações públicas, assim, ó, salvo engano, é 100% branding. E aí, por exemplo, na Delivery Munch, o que a gente fazia? A gente tinha 3 times, né? O time de branding, o time de varejo e o time de grandes contas, que atendia franquias, né? E como que a gente dividia? O time de branding, a gente trabalhava muito essa relação de como a marca estava sendo posicionada. E aí, você faz isso de várias formas, né? Tanto SEO, quanto publicações, por exemplo. A gente conseguiu uma publicação através da assessoria no G1. Mas a gente conseguiu uma publicação orgânica no Estadão, que nem a assessoria nem a gente foi atrás. Então, aí você começa a ter dados, e uma coisa bem importante é você pegar, principalmente a assessoria, tá? Porque a assessoria, não sei se vocês têm assessoria aí, mas a assessoria tem uma pegadinha, tá? Qual que é a pegadinha da assessoria? A gente foi publicado no G1, beleza. Em que editoria vocês foram publicados? Essa página, qual é a profundidade dessa página? Vocês foram publicados na home do G1 ou vocês foram publicados no 18º clique da pessoa usuária dentro do G1? Então, é pegar página por página e entender, por exemplo, qual que é o tráfego dessa página. Isso é um jeito de você provar branding, tá? O tráfego da página que a gente foi publicado teve 18 acessos. Legal, teve 18 acessos. A página que a gente foi publicado teve 3.000 acessos. Pô, legal, teve 3.000 acessos. E aí você precisa entender também, por exemplo, assim, geralmente a assessoria, dependendo da agência que você tem, ela não consegue, até por políticas das redações, você não consegue com que seja publicado um link lá, e geralmente se tu coloca o TM, eles tiram. Então, geralmente isso é padrão do jornalismo, tá? Então, é meio que natural, isso faz parte, a gente tem que contornar isso. Então, esses pontos são bem importantes, e principalmente, aí voltando lá no começo, quando eu falo da jornada, você desenhar essa jornada e os pontos de contato, literalmente ponto de contato, sabe? Tipo, essa pessoa pode entrar na nossa jornada a partir de iguais canais. O que acontece em cada canal? Por exemplo, ABM. Esse ABM que você está me falando, ele é 100% outbound ou existe alguma interação inbound com ele? Tá, não existe interação inbound, aí volta ali no que o Vitor falou, né? O primeiro contato. A partir do primeiro contato, o que aconteceu com essa pessoa? Ele avançou no fluxo, ele não avançou no fluxo. Se ele não avançou no fluxo, o que acontece com ele? Ele volta para a nutrição, ele é descartado, ele cai numa cadência específica de pré-vendas, ou ele cai numa cadência específica que
tipo, é 100% comercial e não é marketing. Você desenhando esses processos e objetivos de cada canal, por exemplo, assim, canal orgânico, qual que é o objetivo do canal orgânico? Colocar o canal orgânico com o objetivo de 100% venda, ele é até meio problemático, porque não é isso que vai acontecer, né? Então, o orgânico, ele tem que estar muito relacionado a esse entendimento de um jeito de mensurar orgânico, que também impacta nesse processo todo de ABM, né? Por exemplo, assim, hoje você tem uma palavra-chave que os teus concorrentes estão dando um lance de R$9, sei lá, um exemplo. E você está em terceiro lugar no orgânico para essa palavra-chave. Que trabalho que tu tem que fazer em SEO para fazer com que você suba organicamente e você não precise mais gastar esses R$9 que o teu concorrente está dando de lance na palavra-chave. Então, tipo, traçar esses objetivos e desenhar a jornada completa, tá, Karim? Principalmente assim, ó, pensando, quando eu digo completa, contato zero que essa pessoa teve com a empresa até NPS, sabe? O que acontece quando essa pessoa passa em implantação, passa em CS, em CX, enfim, aí depende, cada empresa tem uma área diferente. O que acontece quando essa pessoa cai lá na frente para ela virar upsell, para ela virar indicação, enfim. O que acontece com ela? O desenho dessa jornada com objetivos específicos, e aí, olhando para o Canva, pensando tipo, eu desenho, por exemplo, na ideia de, tipo, qual que é a sensação que essa pessoa tem nesse primeiro contato? Qual que é a sensação que ele tem no segundo? Qual que é a sensação no terceiro? E como disse o Vitor, né? O funil, ele é infinito e ele é completamente maluco. Ele não é um funil, né? Ele é uma linha toda torta que vai e volta. Então, desenhar isso é muito importante, sabe? Para você ter esse olhar, porque daí entra até uma relação de isso que tu tá falando, né? Talvez eu não estou tendo uma visibilidade completa de provar valores de assessoria de imprensa, por exemplo. Com um objetivo claro, tu consegue provar, sabe? Por exemplo, um exemplo prático, né? A gente foi para um evento aqui na empresa, e como que eu provo o ROI de evento, né? A gente foi lá, teve 600 pessoas no evento, a gente captou X leads, mas isso não significa nada. Mas o que que eu vejo? A partir do momento que eu vejo que o nosso crescimento em procura, tanto no Google quanto no LinkedIn, subiu, por exemplo, no Google subiu 200% e no LinkedIn subiu 300%, eu consigo provar que em branding o evento resolveu a questão. Agora, o ROI, eu vou comprovar daqui, por exemplo, o nosso ciclo de vendas é de quase um ano. Eu vou conseguir provar o ROI desse evento daqui a um ano, sabe? Tipo, antes disso não tem como. Esse ponto do Ivanir é bem pertinente, Karine, galera, porque assim, essa questão de desenhar a jornada, ela ajuda a entender onde colocar o esforço do marketing, onde está o marketing. Porque, por exemplo, ali o Ivanir falando, não, porque aí dá para olhar lá no NPS, ou dá para buscar fazer ações para garantir upsell, garantir cross-sell. Então, o marketing pode estar atuando lá, sabe? Não precisa nem estar olhando para fechamento de vendas. Ele pode estar buscando estratégias com as contas para garantir um upsell. E aí, né, tu vai estar conectado com outro time, né? Então, desenhar uma jornada faz sentido para saber onde o marketing está e onde ele pode atuar, onde ele pode, de fato, se conectar com o que talvez faça mais sentido para a empresa. Eu estava pensando aqui na Way2, a gente... a nossa estrutura, ela não... Pode ser que ela tenha um problema conceitual, tá? Porque, assim, a gente sempre fez um trabalho de geração de demanda para entregar leads para vendas. Mas essa geração de demanda, ela nunca foi massiva. Ela nunca foi... a gente nunca foi atrás de volume de leads. O nosso principal indicador era a demanda qualificada. Então, hoje a gente usa aqui RD Station.
Travou? Travou, gente? Por falar em RD, travou, gente. A RD Falar trava da RD. até o Meet. Aí, voltei, né? Não, eu comecei a fechar tudo aqui, Slack, tudo, agora eu voltei. A gente usava a RD Station e as estratégias, o módulo de lead scoring, outras coisas de tracking, para poder configurar algo que estivesse dentro do nosso SLA. Isso aqui, isso é persona, isso aqui é ICP, porque a gente configurou um ICP para entregar um lead que fizesse sentido para o time de vendas. E aí, por si só, já tem uma estratégia aí meio one to fill, alguma coisa assim, porque a gente só está entregando lead qualificado para o time de vendas. E por 1 ano e meio, 2 anos, essa foi a nossa estratégia, mas aí chegava o lead qualificado para o time de vendas e parava lá, o lead não conseguia seguir, o pessoal não conseguia fechar, dava como perdido rápido, não porque o lead não fosse qualificado, mas porque não estava conseguindo gerar valor. Aí a gente entendeu que, nossa, legal, o marketing está ali atuando numa etapa do processo de IBM, nesse caso, né, no anti-fill, entregando lead qualificado, tem aí um indicador bacana, mas para o time de vendas não está fazendo sentido, para a operação da empresa não está fazendo sentido. Então, a gente está optando nesse momento mantém ali uma estrutura que ela está inbound, outbound, a gente também está atuando na qualificação da outbound, está ali, mas a gente vai ter que redirecionar as nossas estratégias de marketing para ajudar o time de vendas. E nesse exato momento eu estou numa situação parecida com a tua, assim, de tentar conectar, mas está me fazendo sentido a gente pensar. Eu não gosto muito da ideia, assim, mas de começar a estruturar indicadores que talvez tenham muito mais relação com esforço do que propriamente com resultado, porque se eu for olhar para resultado de receita, ter isso como indicador, aliás, ele hoje é o nosso indicador norte, assim, né? Mas ele não é muito volátil, eu preciso de muitas coisas para acontecer para a gente gerar receita, né? Então, do ponto de vista do marketing, eu preciso de coisas que sejam mais rápidas. E aí, se eu colocar, por exemplo, esforço na estrutura, aliás, trabalhar uma ação de esforço para rodar um play, né? Então, tá com, por exemplo, 2 squads aí de 15 contas. No nosso caso, a gente está aqui com 5, 10 contas do varejo, em que a gente vai olhar o time de vendas e de marketing, a gente vai olhar para conseguir desenhar quantas pessoas a gente vai ter que interagir, né? E aí, como o Ivanir falou, e qual é a jornada de cada uma dessas pessoas, né? Então, tem o decisor, o influenciador, tem a pessoa de compras, tem a pessoa gestora, diretora, enfim. Desenha tudo isso, toda essa jornada para saber, bom, o marketing, vamos tentar falar com essa pessoa no LinkedIn. Depois conseguimos. Agora, junto com o marketing, vamos fazer um webinar só para essa pessoa, né? Dependendo da situação, a gente vai até lá, vai visitar essa pessoa. Então, a gente vai ter como possível indicador a conclusão 100% e com sucesso de um play, né? Rodou um play e é isso aí. Marketing apoiou nisso. Então, sabe, e aí tudo isso para dizer que talvez começar desenhando uma jornada como o Ivanir trouxe, pode te ajudar a entender em que momento vocês podem atuar e de forma que faça sentido para a operação toda da empresa, sabe? Karine, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Até porque, assim, eu ainda não faço IBM e para dar os primeiros passos, acho que é importante ter isso mais ou menos claro, tá? Como que você imagina desenhar uma jornada linear, assim, orientada a contas, sabe? Não orientada a lead. Que o IBM é isso, né? Um marketing orientado a contas. Aí, eu imagino que a sua dor hoje seja até, assim, eu acho que é super essencial, como o Ivani e a Vanessa falaram, ter a jornada de compra. A gente passou por isso há pouco tempo aqui na MeTime, a gente viu que a gente estava andando em círculos em alguns indicadores chaves aqui e a gente parou tudo para desenhar uma jornada de compra. Eu fiquei 6 meses quase desenhando uma jornada para conseguir identificar alguns gargalos com base nesses objetivos que o Ivanir comentou. Então, acho que é chave para times de marketing de alta performance. Eu queria entender como que, e aí talvez o Ivanir e a Vanessa até possam comentar, como desenhar essa jornada para contas, né? Considerando que são personas diferentes dentro das contas, né, que estão em momentos diferentes, estão em canais diferentes. Eu imagino que vai facilitar para você ter uma ferramenta dedicada para isso, porque aí essas ferramentas podem, destacar indicadores-chave para você ter esses indicadores no dashboard e conseguir comprovar esses resultados
operacionais e resultados táticos, né? Estratégicos, isso vai depender do time todo de marketing. Mas imagino que táticos e operacionais você pode conseguir nessas plataformas de ABM. E essas plataformas também, elas destacariam os leads dentro de contas que estão mais quentes, enfim, que você precisa fazer um play novo, esse tipo de coisa. Mas como que vocês imaginam aqui o time todo desenhar uma jornada para contas complexas, né? Com pessoas diferentes, momentos diferentes, enfim. É que tu tem que dividir por persona dentro do processo, Everton, saca? Por exemplo, assim, persona de quem compra e a persona que usa. Esse é um processo já importante, tá? Porque, por exemplo, assim, a gente, né? A pessoa que compra, tipo, ele compra o produto, toma e usa, saca? Tipo, só que se quem usa não comprar a ideia, o teu produto vai ficar obsoleto em 3 meses. No máximo, sabe? Eu prestei consultoria para um software de dentista e lá eles tinham o mesmo problema, porque quem comprava era o dentista, e aí não é que assim, gente, o que eu quero dizer? Talvez a jornada em especial, o desenho o fluxo ali, né, digamos assim, meio que no primeiro momento tu tem que desconsiderar se vai ser ABM, se é inbound, se é outbound. Tu tem que entender como canal. É um canal de entrada. Canal de entrada ABM, beleza. O que acontece com essa pessoa? E aí você começa a desdobrar por pontos de contato quais são as pessoas que vão estar envolvidas, e aí, como a Vanessa falou, como que o marketing interage ou não com essas pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Por exemplo, trazendo o nosso contato aqui, a gente fala com logística, né? Então, diretor, gerente, enfim, a galera de logística ali. Só que geralmente, dependendo da empresa, a logística vai envolver comercial ou vai envolver TI ou vai envolver financeiro. No final, o financeiro sempre é envolvido, né? Porque são eles que pagam. Só que daí tu tem que pensar assim, ó. Aí tu desenhou a jornada com base nas... Eu nem gosto de falar em dores, tá, gente? Eu gosto de falar em necessidades. Nas necessidades da logística. Só que as necessidades de logística não são as necessidades do comercial. Que não são as necessidades do financeiro. E muito menos as necessidades da TI. Então, tu precisa entender a construção dessa jornada a partir dos pontos de ruptura que tu tem nela. Que, por exemplo, quando você encontra o teu logística, eu tô falando com logística, tá tudo lindo, tudo fofo, cheiroso. Quando passou para TI, a TI não está preocupada que vai melhorar a vida da logística. A TI está preocupada se o software vai dar trampo para ela. E aí, como que eu produzo material, conteúdo, enfim. Por isso que eu quero dizer que talvez a jornada ela tem que ignorar num primeiro momento se é ABM, se é inbound, se é outbound, porque você tem que prever esses pontos de ruptura que vai ter no teu processo e como que você age, e importante, muito o que a Vanessa falou, quem que age? Porque talvez, se você se depara com o jurídico, não é o marketing que tem que ir lá trocar ideia com o jurídico. Você tem que pegar e envolver o teu jurídico nisso, o teu jurídico, porque salvo se ter alguém de software jurídico aqui, tipo, a gente não manja da linguagem deles. Então você precisa colocar lá para essa pessoa entender as dores. Por exemplo, produto. Tem que colocar alguém de produto para resolver esse problema. Que seja produzir um conteúdo, que seja realmente fazer uma reunião. Então, entra nessa relação de, principalmente venda complexa, de a venda ser personalizada de acordo com pontos de ruptura, saca? E não puramente pensada nessa lógica linear, marketing, comercial, CS, enfim, sabe? Tipo, tem que entrar de fato. O Everton falou que ele levou 6 meses para fazer a jornada dele. Na Delivery Much eu fiquei 1 ano desenhando. Porque você desenha,
Aí você encontra problema, você volta, corrige, só que daí quando tu corrige ali, e aí tem uma coisa que eu gosto de brincar. Vocês sabem o suricato? Timão e Pumba? O Timão? O que eles fazem? Eu gosto dessa analogia. O suricato, ele sai da toquinha, ele olha para os dois lados, volta e os amiguinhos saem. O que a gente tem que fazer na nossa jornada? Cada ponto de contato que a gente tem que ter um suricato. Porque esse suricato precisa olhar o que aconteceu lá atrás e o que vai acontecer na frente. Para entender as barreiras que teve lá atrás e antecipar as barreiras que podem ter na frente. E tipo, eu preciso de ajuda de quem aqui? Eu preciso do conteúdo de quem aqui? Sabe? Tipo, e aí, eu também não trabalho com ABM aqui. Eu acho que com a construção disso, tu vai conseguir encontrar os gargalos e vai conseguir adequar da forma mais correta possível a jornada, saca? Mas nesse primeiro momento eu desconsideraria essas coisas, eu encararia ela como uma jornada. Ela nunca é linear, tá, gente? Mas com pontos de entrada, né? Quais são os pontos de entrada e o que acontece, quais são os pontos de ruptura, sabe? Tipo, assim, é um Frankenstein, tá, gente? É um Frankenstein e leva tempo para fazer. Mas o resultado vem. Eu perguntei porque eu já trabalhei com IBM antes, na Intexify, um outro software de vendas que eu enfim, trabalhava no marketing. E lá, qual que era a nossa principal dor? Tipo, quando eu cheguei, eu implantei o marketing, e depois a gente começou a praticar a estratégia de IBM. A gente tinha uma jornada que era super simples na época, e o que acontecia era, a gente tinha uma conta, a gente tinha considerado entradas nesse funil, nessa jornada, só que às vezes alguém da conta falava direto com alguém do comercial no LinkedIn, a gente não tinha mapeado isso na jornada, e aí às vezes eu estava fazendo um marketing para essa conta lá no topo, e alguém já estava falando com alguém da conta já estava falando sobre vendas, sobre o software. Então, essa conta, ela já não estava mais numa etapa de descoberta ou de reconhecimento do problema, já estava lá embaixo em decisão de compra e levantada de mão, né? Então, eu perguntei mais por isso, porque eu senti essa dor de conseguir controlar não é bem o termo, mas de acompanhar todos esses diferentes touchpoints, esses diferentes leads, dentro de pontas diferentes, né? Acaba que o ABM ele engloba tudo, e aí fica realmente difícil monitorar, né? Com um lead scoring ou com uma automação de marketing simples, de RD ou de HubSpot, sei lá. Um ponto que eu até ouvi o Spina falando, assim, é que o ABM ele não escala, assim. Eu não trabalho com isso, não sei quando eu vou começar a trabalhar assim, mas ele, pelo que eu entendi, ele é muito específico para cada conta. Tu tem que hackear as pessoas daquela conta que tu queres pegar, entendeu? Então tu não vai criar uma estratégia que ela vai, óbvio que sempre gera conhecimento, né? Não vamos dizer que a gente esquece tudo que a gente fez para conquistar uma conta, mas cada conta ela tem algo específico, então por isso que separa do inbound do ABM, assim, sabe? É óbvio que aí o que o França traz, que faz total sentido, tu vai usar todos os recursos de conteúdo que tu tem na tua base aí para te apoiar, não precisar criar tudo do zero, né? Mas eu entendo que ele é bem mais personalizadão, assim, sabe? Para cada empresa, né? Karine, eu queria... Opa! Pode falar. Valeu, Vai lá, Vitor. Com base no que os meninos estão falando aqui, eu queria trazer um ponto que talvez te ajude, né? E eu não sei se é possível, talvez, fazer uma experiência por aí na LET. Eu sou do Ebanks, a gente não trabalha com empresas nacionais, a gente olha para Estados Unidos e Europa, basicamente, né? E o nosso ABM do lado de cá tem metas conjuntas com o time de SDRs. Então, as metas de marketing, algumas das metas de marketing, elas são as mesmas metas do time de pré-vendas. Então, por exemplo, o número de oportunidades por mês ou por quarter. Isso significa que, por exemplo, a gente tem a nossa Target Account List, que é a Target Account List de ABM, né? Então, que o ponto de contato começa com marketing
e daí a gente tem todo um processo que, até passar para SDRs, por exemplo, e os SDRs têm, além da Target Account List que sai do marketing, tem a conta de outbound deles, a lista de outbound deles, que daí são metas separadas. Então, as metas de ABM aqui, a gente usa a Target Account List com metas compartilhadas com o time de pré-vendas, o que funciona legal porque é meta de todo mundo, então meio que não importa quem fecha, ou quem começa, ou quem termina, né, o final ali importa o número de oportunidades que a gente gerou no quarter, ou no mês, enfim. Isso é legal porque daí a gente tem follows semanais, né, entre o time de ABM e o time de pré-vendas, para entender o que moveu na última semana, o que não moveu na última semana, o que está empacado, que de repente a ABM precisa olhar com um pouquinho mais de atenção, o que está andando bem, porque a ABM já foi feito lá na frente, e agora é meio com o SDR ficar mantendo esse flow, né? Então, talvez seja uma coisa para fazer um teste aí, porque assim, aí meio que não importa quem fecha, sabe? É a meta de todo mundo, e com certeza, se a gente tem uma lista que começa no marketing, que é a lista de ABM, o marketing com certeza teve influência em pelo menos um ponto de contato, ou vários pontos de contato ali durante a jornada. Muito legal, Jana. Só para complementar aí, na verdade, a gente já faz isso aqui, tá? A gente tem várias metas compartilhadas aqui, inclusive relacionamento entre marketing e comercial, por incrível que pareça, é muito bom. Nesses times que eu falei de ABM, eles estão compostos de inbound, são gerentes das contas, né, do comercial, e os SDRs. Então, esses times de ABM, eles têm suas próprias OKRs, suas próprias metas e tal, então já são metas bem compartilhadas. Então, isso funciona, já tem um tempo que a gente roda assim. A gente até tem apresentações exclusivas de resultados do time de ABM, tem as rotinas e tudo mais. Nas reuniões da empresa toda tem isso e tal. Então, essa questão de cultura de ABM, eu acho que a gente já conseguiu criar aqui dentro, sabe? Criar aqui dentro. O que eu sinto que é mais difícil, até achei muito legal essa questão de jornada que todo mundo falou, é conseguir conectar os pontos anteriores do ABM, sabe? Como a gente chega na conta, que tipo de conteúdo a gente tem que fazer, por exemplo, se eu vou falar com canais de assessoria e tal, quais canais a gente tem que estar e tal. Eu acho que essa questão de jornada, eu acho que ajudaria bastante. E aqui a gente tem uma cultura legal, assim, de compartilhamento de metas. Inclusive, tem algumas que a gente já está olhando para compartilhar com produto, porque hoje a gente está começando a atuar em marketing de produto aqui, então, de ser metas compartilhadas também. A gente usa CultureOx, que é a ferramenta de OKRs, então isso é bem simples. E aí, na hora que você entra ali no seu dash, já tem aquela meta ali, então é meio que tá todo mundo ciente, eu não preciso ficar martelando e falando que aquilo ali é meta de todo mundo, sabe? Então, isso é bem legal. Jana, eu ia te perguntar, então, pelo que eu entendi contigo, são os times de SDR, de ABM, né, de ABM, e aí, possivelmente, então, tem pessoas de marketing no time de ABM que faz um tratamento dessa target list, e aí passa depois para o time de SDR, para que eles sigam o processo, mas, ao mesmo tempo, eles também têm uma própria lista, uma lista ali, talvez mais fria, né, de outbound, alguma coisa assim. É esse o processo. Exato. As contas as contas maiores, mais estratégicas, que a gente tem certeza que tem fit, né, são as contas que estão na nossa Target Account List. Então, aqui no Ebanks, a gente tem uma conta, tem um time, né, de large accounts, que são as contas grandes, mas não gigantes, e tem a lista de Enterprise e o time de Enterprise, que lida realmente com contas bem gigantes, tipo Google. Então, cada um desses times tem pessoas de marketing e pessoas de pré-vendas olhando para essa lista e desenhando o processo de ABM. Então, por exemplo, a gente costuma passar o lead para pré-vendas quando a gente tem um MQL, por exemplo, né? Então, a gente já aqueceu esse lead, já trabalhou esse lead, ele já passou do período de awareness e já sabe, já meio que está pronto para, de repente, falar com vendas. Ou então, a gente acompanha também bastante engajamento. Então, a gente tem dashes que medem o engajamento das pessoas nos e-mails que a gente manda, se clicou, se não clicou, como que ela está navegando nas nossas páginas, por exemplo, né? E esses leads mais quentes, às vezes, eles não viraram MQL ainda, mas a gente tenta não perder o timing, porque... e passa eles para SDR para falar, olha, esse lead aqui não é MQL ainda, mas tá quente aqui, tá
consumindo várias coisas essa semana, ou na semana passada, ou dentro desse período, então vale o follow ali para ver se a gente pega meio que no susto, assim, sabe? Que são, as duas coisas funcionam bem. E geralmente são usados canais digitais para poder fazer esse rastreamento, né? Esse tracking ali para entender, não, tá quente, não tá quente, né? Criar um parâmetro ali para poder repassar para o time de vendas. E geralmente essas listas que ficam com o time de IBM não são só das contas, aliás, não é só um contato, imagina, né? Tipo, no Google, por exemplo, que tu mencionou. Então, vão ter várias pessoas do Google que vão ser encaminhadas, que vão ser trabalhadas nesses pontos de contato, né? Exato. Uhum. O Google é gigante, né? Tem muitas soluções. Usando esse exemplo aí é meio complexo porque é muito grande, mas a gente tem a conta e daí depois tem os leads da conta, e é o que a gente está tentando trabalhar aqui, trabalhando, como vocês estavam falando em jornada, a gente está trabalhando audiências também dentro das contas. Então, pessoas que têm job titles de pagamentos aqui, para a gente são as nossas personas, né? A galera que trabalha com pagamentos, finanças e tudo isso. E daí tem os outros grupos de decisores ou influenciadores que não trabalham em pagamentos, mas trabalham na área de marketing, na área de vendas, na área de TI, e a gente faz essas comunicações com base nesses títulos ou nesses trabalhos das pessoas, nos cargos das pessoas, né? Então, a gente agrupa também dessa forma. Então, acaba que uma campanha, por exemplo, por mais que a gente esteja falando com um grupo de contas, a gente não está falando com todas as pessoas daquela conta da mesma forma. Então, a gente separa por audiências dentro da conta, até para pegar o que o Everton e o que o França estavam falando antes das dores das pessoas ali. A dor de uma pessoa de TI é diferente da dor de uma pessoa do financeiro, por exemplo, né? E daí a gente tenta atacar dessa forma, trazendo o valor ou o fit do nosso produto que mais atende àquela área específica. Jana, e uma dúvida, se você ainda não tem esses leads na sua base, né? Aí pensando em toda essa jornada até esse lead já está ali, vocês trabalham aí também essa parte separada de branding, né? Para trazer esse lead para a base, para começar essa comunicação mais segmentada? Como que funciona isso? Sim, a gente trabalha branding, tem PR também, mas tem também mídia paga, né? A famosa mídia paga que a gente usa bastante o LinkedIn, porque é bastante B2B, né? Então, para geração de lead. E aí, agora também, por exemplo, a gente teve um evento no México, então, mas esse evento foi mais fundo de funil, então são leads que a gente já tinha na base, já estão sendo bastante trabalhados e estavam a ponto de fechar, né? Então, é uma coisa diferente. Mas a gente trabalha bastante com mídia paga mesmo para conseguir leads que a gente ainda não tem, por exemplo. Né? Legal. O LinkedIn para IBM, me parece que funciona muito bem, assim. É caro, né? A gente testou aqui, no primeiro semestre aqui na MeTime. O custo por oportunidade subiu exorbitantemente, mas é muito assertivo. Então, para a IBM, assim, a gente entendeu que, olha, a gente não tem IBM agora, então vamos pausar esses testes. Assim que a gente começar as nossas células de IBM, para a geração de leads das contas específicas, vai fazer muito sentido a gente voltar para o LinkedIn Ads, porque ele é muito assertivo. E aquela ilustração que o Piovesano, lá da Nuvem Shop, ele comenta, né, sobre a pescaria. Eu não sei se é o Piovesano ou se é o Spina, agora fiquei na dúvida. São os dois difusores de IBM, né? E um dos dois fala que, enquanto inbound é uma pesca com rede, né? E você pega de tudo, e aí depois você tem que ir peneirando e separando o que você quer do que você não quer. O IBM é uma pesca de arpão, né? Você mira e vai direto. E o LinkedIn ele consegue te dar esse arpão, né? Para você ir direto nas contas que você quer e gerar esses leads dentro dessas contas. Então, acho que vale ficar no radar. Karine, deixa eu compartilhar minha tela rapidinho, que eu acho que talvez isso aqui ajude. Eu não achei o funil que eu usava, eu montei um funil de mentira aqui para mostrar como que eu olhava, e aí vocês veem se pode ser interessante para vocês.
Dá para ver certinho? Deixa eu ver, tá rolando aí? Tá, tranquilo. Sim, sim. Beleza. Então, na D1 especificamente, a gente tinha algumas target accounts. Bradesco era uma. E a gente queria vender para várias áreas dentro do Bradesco. Então, como que a gente monitorava? Os nossos milestones era a target account aqui, aí depois a conta impactada. Então, impactada ela viu, ela não gastou muito tempo, ela só viu. Eu só consigo garantir que ela viu meu anúncio, que ela abriu um e-mail, que ela fez alguma coisa. Aí, contas engajadas, a gente definia alguns eventos que garantiam que a pessoa estava prestando atenção em mim. Então, por exemplo, baixou um case, participou de um evento, participou do evento e estava ao vivo. Então, era bem claro, assim, para mostrar que aqui era bem quente, não era alguém que olhou alguma coisa, sei lá, um anúncio pegou ela não foi engajada, ela foi impactada para a gente lá. Aí, oportunidade de venda. Então, no começo, quando a gente estava fazendo uma coisa mais nível conta por área, aí a gente tentava engajar as áreas e ia monitorando. Tipo, a área financeira, a gente não engajou, não impactou. CX a gente já impactou. Por quê? Porque tal pessoa viu o anúncio. E a gente usava o Kanban do HubSpot e ia monitorando por área. Então, isso era um jeito de olhar conta por área. Então, funcionava para a gente legal. Agora, quando a gente queria vender para cobrança, uma área dentro do Bradesco, aí a gente tinha um Kanban por persona. Então, aí era exatamente o que a gente está falando aqui. Então, tem a Tita, a Karine, o Vitor e a Vanessa. O tomador de decisão é a Tita. Putz, a Tita nem recebeu o anúncio ainda. Não viu nada. Só que a Vanessa já está em contato, o Vitor já foi engajado, a Karine impactou e a gente conseguia olhar nível conta e nível área, que é mais profundo do que a conta em si, para a gente mover a área, porque para a gente era importante. E aí eu acho que o negócio é entender, na jornada de compra de vocês, o que é importante ver. São as pessoas dentro do grupo de Key Accounts da Nestlé, por exemplo, ou é um Key Account da Nestlé, ou várias pessoas, porque aí você pode medir coisas diferentes. Para a gente era um funil era legal para ver se a gente estava entrando e ampliando nas áreas, tipo, todas as áreas do Bradesco conhecem a D1, a gente fala, não, uma de 10 conhece, a gente falta chegar em 9, então ficava bem claro. E aí cada etapa do Kanban a gente tinha uma ação, então podia ser PR, podia ser evento, podia ser café da manhã, podia ser vinho, podia ser o que for, dependendo do que a gente queria ali. E aí a gente entendia que para eu impactar uma conta, só a Ads contava já, então beleza. Então, eu tenho muito claro qual que é o objetivo de Ads para aquela conta. Para engajar, eu preciso pelo menos que a pessoa esteja ao vivo comigo. Ou ela fez uma reunião, ou ela veio no evento, ou X, Y, Z. Então, era a forma que a gente conseguia fazer. A gente usou bastante as áreas, muito mais as áreas do que as pessoas, porque as pessoas mudavam. Então, a gente conseguia, tipo, entender que a gente tinha um histórico com a área de cobrança, porque eu já falei com a menina que estava lá atrás, eu tinha, sei lá, feito um cálculo de ROI para ela, eu só mostrava para a pessoa que tinha entrado no lugar dela, porque eu tinha todo um contexto, aí era mais nosso nível de relacionamento com a conta. Então, a gente já monitorou dos dois jeitos. E qualquer CRM que conseguir dar essa visão, assim, que você consiga atribuir um negócio, que aí você pode olhar o nível área ou persona, já é um começo. Aí, se for integrar com todas as impressões e avançar e coisa, aí falem com outras pessoas. Aí peçam ajuda para outros universitários. Porque só isso aqui, a gente rodou 1 ano na D1, assim, sem integrar nada. Por quê? Porque como era muito ABM, assim, não, se estiver fazendo certo, eu não vou falar isso porque eu vou, às vezes, atrapalhar os fornecedores. Mas quando é bem o comecinho, dá para fazer tudo na mão. Aí, escalar, eu nunca participei da escala de ABM, tá? Tipo, a empresa inteira trabalha só por ABM. Eu nunca vivi isso. Aí precisa pedir ajuda para quem já fez, tipo, 3 anos ABM. A galera da Sensidia, por exemplo, que eu acho que eles estão, sei lá, muito tempo fazendo. Então, já deve estar integrado lá. Mas isso aqui me ajudava bastante. Ô, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a relação desse funilzinho aí que você mostrou, esse canvasinho aí, com a jornada de compra
com a jornada do cliente. Imagino que no Inbound, por exemplo, vocês tenham a jornada de awareness, né, de descoberta, reconhecimento do problema, Sim. tudo aquilo, consideração da solução, e aí vai empurrando o cara no funil. Existe Sim. uma relação desse funil com o funil de ABM, aí esse funil mais simples, mais curto? Existia pela base do que a gente ia planejar para a conta. Então, por exemplo, quando a gente ia fazer a seleção das contas, depois a gente começava a estudar as contas. Então, vou vender para a Nestlé. Beleza, baixa o relatório de investidores da Nestlé, vê como que está de, sei lá, crescimento na linha de produtos de doces, um exemplo. Então, beleza. Então, a gente começava a entender os problemas para definir os materiais ligados aos problemas, já estudando a conta. Então, a gente olhava mais os objetivos que a gente queria trazer, porque era o que a gente tinha controle. Então, assim, eu acredito que ele tem esse problema, eu vou fazer essa atividade para impactar e eu espero que ela seja engajada. Aí a gente ia monitorando o ciclo de tentativa e erro ali de cada play. Então, era mais do que eu queria que a pessoa visse, acreditando que eu tinha entendido a dor dela e ela ia percorrer esse caminho como esperado. Se ela não andasse aqui como esperado, aí a gente começava a calibrar as comunicações. Então, porque é meio que na mesma coisa. Então, impactada é o awareness. Então, a pessoa me viu. Então, ela sabe que eu existo. Engajadas é que, cara, eu estou começando a falar de alguns problemas aqui de resolução, então ela está mostrando interesse na solução. Aí, quando eu tento puxar ela para oportunidade, então ela está em momento de compra, porque ela quer falar comigo para resolver um problema. Então, meio que dava no mesmo, assim. Então, era mais... A gente pode, inclusive no Kanban, manter as mesmas fases e mudar os nomes pensando no que a persona precisa ver ou no que a gente precisa ver. Então, tanto faz, assim. Agora, se quiser olhar muito para o cliente, então é tipo, me viu, baixou tal coisa. Aí a gente consegue monitorar exatamente o que ele está olhando. Ajuda bastante também para a gente não ficar muito egoísta no processo, né? Então, mas assim, tanto faz. É só nomenclatura, no meu ponto de vista. Aí acaba que, na verdade, os conteúdos eles estão sendo gerados por conta, né? Então, o cenário dá conta, aí você vai lá e cria um conteúdo para impactar aquela conta. Não necessariamente fechar o negócio, mas para ela ver, para ela baixar algum conteúdo, para ela participar de um evento e tal. É bem essa estratégia que a gente... Mas aí você consegue fazer o anti-fill virar o anti-many virar um anti-fill gradualmente. Por exemplo, eu tenho 45 contas, eu rodo ads para todas. E todas estão lá no meu Kanban de Target Account. Quantas viram? Beleza. Então, ela começa a funilar as contas. Então, você consegue avançar as contas e aí, a partir do momento que eles viram alguma coisa que eles já foram impactados, aí talvez você já tenha alguma informação. Vamos supor que ela interagiu ou baixou alguma coisa, você consegue daí, com esse primeiro insight, produzir alguma coisa mais direcionada. Então, você não fica gastando muita coisa, a não ser que você tenha uma proposta matadora, assim. No Alicerce a gente tinha. Então, a gente conseguia baixar o relatório de sustentabilidade das empresas, olhar os ODS que eles não estavam trabalhando e falar, eu sei que você não trabalha ODS X. A educação de base impacta no ODS Y. O Nubank já fez 400 colaboradores com a gente. Então, eu conseguia, não ia dar errado, entendeu? Porque eu tinha o dado puro lá das empresas. Aí, óbvio, que eu não ia nessa forma aqui de vendedor de seguro ou coisa parecida. A gente fazia toda uma jornada, mas a mentalidade era essa. Eu já sabia que eles tinham um problema. Aí eu podia investir produção de conteúdo numa coisa que eu tinha certeza que ia dar certo. Agora, se não, aí era meio que acompanhando ali o Kanban, a evolução, e vendo, o que a gente podia fazer para trazer a área de cobrança, o Vitor, para engajar ele. Então, na semana que vem tem um evento da LET, que já é o one-to-many. Então, pelo menos um SDR garante que o Vitor esteja nessa reunião. Pronto. Então, você consegue ir alimentando várias coisas. Então, dá muito para usar os funis inbound, one-to-many, para colocar as pessoas. É só o processo que precisa ser diferente, eu acho.
porque se ele não responder no anúncio, precisa ter alguém lá, tipo, oi, tudo bem, seria muito importante que você participasse. Então, assim, dá para usar os 2 funis ao mesmo tempo. Então, nem sempre você precisa criar tanto conteúdo personalizado. Às vezes é só interação personalizada, você resolve o problema. Acho que você matou a pau agora, que é a questão da gente confundir a jornada com o funil com o processo, né? Então, Sim. O funil e a jornada podem ser o mesmo, desde que o processo seja personalizado para essas contas. Faz todo sentido. Então, tipo, esse evento aqui, se a Karine tivesse chamado 1 a 1, tem a mensagem do grupo, o Anti-Many, lá todo mundo. Aí depois ela fala, vamos supor que eu não vi, ela já sabe que eu trabalho com B2B. Ela manda uma mensagem, Vitor, vai rolar um papo de B2B, era importante você estar, que talvez tenha alguns insights, tal. Eu, opa, então, tipo, mesmo que eu tô com todo mundo depois, a Karine falou comigo, são 2 pontos de contato. Então a gente falou antes, falou depois, fala depois. E aí vai personalizando, né? E até nesse ponto em relação a funil, aí você falou, por exemplo, funil de contas-alvo, que era uma coisa que eu estava pensando mesmo, construir funil por conta-alvo, não, vamos dizer, o one-to-many, considerando todas as contas-alvo, e aí a gente definindo taxa de qualificação ali, taxa de conversão e tal. E geralmente tem um funil por conta também, né? Quantas pessoas daquela conta foram impactadas, tem também, né? Geralmente. Sim. Um geral de todas as contas-alvo e um específico por conta. Porque eu acho que você vai ter que olhar coisa. Depende do sistema, né? Eu não sei o que os sistemas prometem. O HubSpot, ele mostra. É sem sistema. O HubSpot. Sistema Excel. Sistema é esse Excel aqui que eu fiz. É o Trello. Mas o Aloysio fez 8 meses no Trello, na Involves, eu acho. Ele tinha falado. Então, assim, é porque eu faria a mesma coisa, assim, tipo, qualquer Kanban, até fechar a primeira, ou a segunda, ou, tipo, ver que eu preciso integrar. Se não, eu iria muito na mão. Eu fui 1 ano na mão, dando resultado, porque eu não via muito valor em integrar, porque o meu processo era, quando o processo envolve muitas pessoas, mais a reunião de alinhamento e o Kanban. Porque se um anúncio puxasse para alguma coisa que eu não queria, pro nível de detalhe que a gente tinha, não via valor na integração, entendeu? Era uma reunião de 1 hora lá, e aí, pessoal, alguém falou com a Karine? Não me responde, não viu o ads, não baixou. Beleza, Karine fica lá no impactado. Semana que vem, a Karine veio. Então, beleza, avança a Karine aí. Então, não precisa mais... Depende do número de contas, né? Se for muita conta, aí não dá. Aí não sei. Ô, Jana, fiquei curioso para saber o stack que vocês usam aí no Ebanks. Verdade. Bom, eu ia até comentar isso agora, que vocês estão falando de, fizemos esse Trello, eu comecei o ABM com a Luísa na Involves, então, sim. Olha lá, viu? É verdade, não é? Não era Trello? Não era Trello, Jana? Trello, Trello, e vou dizer uma coisa, aqui no Ebanks a gente usa o Demand Base, mas estamos para cancelar justamente porque ninguém olha o Demand Base, entendeu? Tipo, a gente usa outras coisas, então a gente tem o HubSpot, a gente dispara e-mails do HubSpot, faz landing pages, tudo isso lá, a gente tem o Tableau mais para dashboard, né, para puxar esses dados aí, e o Salesforce, que a galera do comercial usa, e a gente puxa dados de lá também para juntar tudo e ter uma visão geral. E aí o famoso Trello também, a gente usa o Trello aqui, não tanto para gestão, assim, de campanha nem nada, mas mais para processos do time, né, mais de marketing, assim, então, é isso. Legal. Jana, eu queria também tirar uma dúvida. Né? Você falou desse processo do funil, né, de MQL e tudo mais, não ficou muito claro para mim, porque o time... oi, filho. Não passear. Oi, peraí. Não ficou muito claro para mim se o time de ABM tá com... O ABM tá dentro do marketing ou não? Fiquei um pouco confusa. Tá, o ABM tá dentro do marketing, sim. Hoje a gente tem o marketing... o nosso marketing aqui, ele é dividido na parte de branding ali, PR, né?
Tem essa parte de performance, então, galera que olha mais para mídias pagas, toda a performance de SEO e tudo isso, e tem a parte de geração de demanda, que é onde fica o ABM. Então, basicamente, o time de performance olha mais para inbound, né, para mais topo de funil, digamos assim, e o time de geração de demanda, que é onde está o ABM, aí sim é esse time que faz contato direto ali com os SDRs, que faz toda a parte mais meio e fundo de funil, e esses conteúdos mais direcionados mesmo para ABM. E aí, para gerar os leads das contas, o time de geração de demanda fica responsável por isso também. Por exemplo, uma conta que não tem ninguém, uma conta estratégica que não tem ninguém agora, mais para o fundo de funil, né? mais perto de falar com SDR. É o próprio time de geração de demanda que vai atrás desses leads. A gente tem duas formas de trabalhar aqui, né? A gente faz uma força-tarefa. Então, é o time de performance mais o time de geração de demanda, porque o time de performance olha para a parte de ads e toda essa parte, e o time de geração de demanda aqui lida mais com a parte de conteúdo, né? Com esse objetivo. E o time de pré-vendas também meio que direciona no sentido de usam o Sales Navigator para identificar com quem a gente quer falar em cada uma das contas, né? Então, a gente meio que vai direcionado nesse sentido, assim. Aí, à medida que eles identificam, o marketing tenta conquistar esses leads, vamos dizer assim. Exato. E todos aí, os ads qualificam, né? Aquele processo de MQL que você falou. Isso. E toda a mídia paga que a gente faz no LinkedIn, por exemplo, ela é segmentada, né? Então, ela é segmentada de acordo com as contas com as quais a gente quer falar, enfim. Você está em geração de demanda, Jana? Você está em geração de demanda? Desculpa, Everton. Você está em geração de demanda hoje? Eu estou em geração de demanda hoje. Uhum. A Camila é performance? Camila Ange? Isso, ela é performance, ela está como gestora de performance, né? Performance legal. A gente teve uma demissão em massa meio grande aqui, ali no final de junho, né? Em julho. Não sabia. Então, a Cami, ela ficou meio dividida, assim. Hoje ela está olhando mais para a parte de branding, PR, mas ela também olha um pouco para performance. Legal. E o Everton, você tinha falado alguma coisa, eu acho? Fala aí, Everton. Eu estava comentando que acaba que todo mundo participa do IBM, né, da célula de IBM. Mesmo o time que não está em geração de demanda. Sim, o Ebanks hoje, basicamente, é IBM, sabe? São contas muito grandes, né? Tem contas até que, às vezes, está na lista de outbound, por exemplo, que a gente tem que negar. A gente fala, não tem o TPV que a gente precisa para o negócio valer a pena. Então, aí a gente meio que nega essas contas depois, o que é chato, né? Mas, enfim, é IBM do início ao fim no Ebanks hoje. Isso que eu ia perguntar. Como vocês têm essa frente de branding, PR também, mas vocês estão muito voltados para o IBM, como que é o direcionamento que esse time tem, sabe, para fazer ações de branding, mas também olhando para essas contas no geral? Hoje, o time de branding pensa muito em, sim, uma questão de awareness. Por exemplo, no início do ano, a gente fez a nossa mudança de marca. Então, branding focado em awareness para que todo mundo saiba, né? Mudamos a marca agora é essa, é assim que a gente se posiciona, então isso funciona meio que para geral. Mas branding hoje é muito mais, digamos, para investidores, né? Alguma coisa assim, do que necessariamente para a IBM. A IBM a gente usa sim quando são coisas um pouco mais, assuntos um pouco mais globais, assim. Por exemplo, agora a gente também teve lançamento de novos produtos, né? Então, branding também entra nessa questão de comunicar para o mercado que a gente lançou novos produtos e tudo isso. Mas, para a parte de IBM, seria mais uma questão de awareness mesmo e meio que, talvez uma influência, né? De gerar uma curiosidade, mas não entra na meta, por exemplo, de fazer a conta avançar no funil. Muito bom isso. Obrigada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Tirei várias dúvidas aqui. Não, boa troca, né, gente? Acho que foi uma boa troca.
Incrível, incrível. Diferentes percepções, mas acho que no fim todo mundo chega no mesmo lugar, assim, né? Em relação ao que significa. Não, bom, muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, tinha várias perguntas aqui, mas acho que a gente abordou quase todas elas durante essa conversa, então não vou entrar em detalhes. E, gente, muito obrigada mesmo. Acho que foi super rico, deu vários insights aqui, né, Tita? Acho que agora nós vamos pensar, e agora, né? Por onde que a gente começa? Mas eu gostei muito, assim, acho que vocês me ajudaram bastante e vieram outras percepções. Foi muito legal. Muito obrigada mesmo, viu? Valeu então, gente. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Mais dessa daí. Tchau, tchau.